A jornalista da Globo, Fernanda Gentil, recentemente assumiu seu relacionamento homossexual. Imediatamente, a mídia começou a vincular notícias de homofobia e, obviamente, que o culpado sempre são os cristãos. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso? Esse vídeo de sexta-feira vai falar sobre Deus, vai falar sobre a Bíblia, mas eu vou tomar como ponto de partida um acontecimento da semana e analisar ele à luz do que nos diz a palavra de Deus. A Bíblia tem uma posição muito clara quanto à homossexualidade. Ela condena esse ato. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. O problema é que muitas pessoas, quando ouvem esse tipo de coisa, já pensam o seguinte: ah, não, esses cristãos são totalmente homofóbicos. Olha ali, eles estão falando que a homossexualidade é pecado. Ah, não, mas a homossexualidade é uma coisa comum, né? Por que é pecado? Meu amigo, a Bíblia fala de muitos pecados. A homossexualidade é um entre tantos e para Deus todos os pecados são pecados iguais. Dá uma olhadinha nesse outro versículo aqui. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, meu bem, homossexualidade é pecado, mas ir na balada e pegar 20, 30 pessoas, duas pessoas, pegar alguém, sair da balada e ir para o motel, isso é tão pecado quanto a apresentadora lá da Globo que tá namorando com outra mulher. Tanto faz. Para Deus é a mesma coisa. A pessoa que trai a mulher que trai o marido, o jovem que vai para a balada e pega todo mundo, são tão pecadores quanto os homossexuais. Aliás, se vocês prestarem atenção no versículo, ele também diz que os alcoólatras não vão para o céu. Mas sobre isso ninguém fala, ninguém diz que a Bíblia é Alcoolotrofobia de... essas fobias aí que a esquerda inventa. A única coisa que a Bíblia deixa muito claro é que essa prática não é recomendada. O que as pessoas precisam compreender é que o sexo também foi feito por Deus. O sexo em si não é pecado. Deus fez o sexo para ser praticado de uma maneira bem específica entre marido e mulher. Fora disso, qualquer coisa é pecado. Qualquer coisa é desvio. E a Bíblia nos fala que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. E não que a gente tem que sair por aí xingando e matando as pessoas que não fazem o que está escrito na Bíblia. Porque tem um outro versículo que diz o seguinte: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então essa história de ficar indo lá no perfil dela e colocando um monte de desaforos e dizendo que não aprova a vida dela, eu não concordo com isso. É uma coisa muito diferente a jornalista Fernanda Gentil assumir o relacionamento dela com uma outra jornalista e querer ensinar na escola que ser homossexual é bonito. São coisas totalmente distintas. E é aí que muitas pessoas podem não compreender o ódio ao pecado e o amor ao pecador. A Fernanda Gentil é minha irmã, assim como as pessoas que vão na igreja, da mesma forma. E eu tenho que amar ela. Mas eu não preciso dizer para ela que isso que ela está fazendo é uma coisa bonita e que todo mundo deve copiar o comportamento da Fernanda. Caso ela fosse minha amiga e me perguntasse, eu iria dizer: olha, Fernanda, eu te amo de qualquer jeito e tu sempre vai ser minha amiga, mas realmente eu não concordo com o comportamento homossexual. Mas para os homossexuais, o simples fato de dizer o que a gente pensa já é homofobia. Fato é que nós devemos amar uns aos outros. E amar é não esconder a verdade. Eu vou citar um exemplo para que fique bem claro o que é o amor. Um pai que vê um filho brincando com uma faca, se divertindo, vai correndo lá, tira a faca da mão dele e vai dizer: olha, meu filho, não é para brincar com a faca, porque isso aqui é muito perigoso. Deixar o filho brincar com a faca e dizer: ai, que lindo, meu filho, continua brincando com a faca, não é um ato de amor. Conseguem compreender? Quando eu amo uma pessoa, eu trato ela com amor, mas eu digo a verdade, mesmo que ela não goste de ouvir. Esse é o problema das pessoas que não conhecem a Bíblia e pegam um versículo só,
tiram do contexto e ignoram todos os outros versículos da Bíblia para que aquele versículo caiba no que ela quer. A homossexualidade é pecado? Sim, mas Jesus também nos ensina uma outra coisa nesse versículo aqui. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Essa é a história da Maria Madalena, que era uma prostituta que estava em pecado, tanto quanto a maioria das pessoas por aí que vivem em pecado. Inclusive eu tenho muitos pecados, nós somos pecadores. Mas Jesus perdoou ela e disse: vá e não peques mais. E ela se arrependeu de coração daquilo que ela tinha feito. Para Jesus, o que importa é exatamente isso. Nós temos que tomar consciência das nossas atitudes e perceber que elas não estão de acordo com o plano do Criador. E que cometer o pecado não é algo que vai ser ruim para Deus, é algo que vai ser ruim para nós, que vai nos prejudicar. O que eu quero, na verdade, que vocês compreendam com toda essa reflexão que eu fiz, é que a Fernanda Gentil é um ser humano pecador como qualquer outro, que é digno do nosso amor e da nossa compaixão e que não deve ser tratada diferente dos outros porque ela é agora assumidamente lésbica. Mas também a gente não precisa pegar a Fernanda Gentil e colocar ela como exemplo de conduta por ela ser homossexual. Essa discrepância que está errada. Nós não devemos julgá-la, mas também não devemos colocá-la como exemplo. É simples, eu só não entendo como é que as pessoas não compreendem. Muito obrigada a todos que assistiram o vídeo, um bom final de semana para vocês e um feliz sábado.